No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício e deixei-o, não sem um motivo donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da ordem, adivinhe quem? A linda Marcela, e via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixaria, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me, com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera até tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com essa impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Compreendi que estava velho e precisava de uma força, mas o Quincas Barba partira 6 meses antes para Minas Gerais. Ele levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que, para fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. Não acreditas, Brás? Queimei o manuscrito, então recomeçar-lo-ei. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que ainda era uma prova de humanitas, que eu assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litânias espirituais. Chegou até a produzir uma dança sacra que inventaria para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes amuava-se a um canto, com os olhos frios no olhar. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor é uma ilusão. A dor é uma ilusão, meu amigo. A dor é uma ilusão. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direita inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida e nem a semidemência do Quincas Borbas. Somadas, umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida, e imaginara mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é derradeira negativa, deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. No contexto histórico do realismo, período no qual o livro foi escrito, o Brasil ainda está imerso em problemas como lutas pela abolição da escravatura e queda da monarquia, que se mantinha pelo apoio do clero, de militares e de grandes proprietários de terra.
Após 1880, o governo entrou em conflito com o clero, por impedir a perseguição do Papa à maçonaria. A proclamação da República no Brasil não trouxe prosperidade, apenas causou um conflito de ideias liberais com a estrutura econômica arcaica. Escritores influenciados pelo realismo europeu marcaram positivamente esses movimentos políticos, já que tais conflitos colaboraram para a riqueza de suas produções literárias. O realismo e o naturalismo se utilizou muito a prosa, ao contrário do parnasianismo e do simbolismo, os quais se predominou a poesia. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Além disso, escreveu vários livros famosos como Dom Casmurro, Quincas Borba, O Enfermeiro e, claro, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o qual a gente está trabalhando. Bom, nós escolhemos os 3 últimos capítulos do livro, os 2 encontros, da semidemência e das negativas, para representar, porque nós acreditamos que fosse uma das partes mais importantes do livro, já que apresenta o desfecho das personagens que ele se envolveu, né, das mulheres, e principalmente o desfecho de um dos seus grandes amigos. E, além disso, no último capítulo, a gente consegue observar uma das maiores críticas que o Machado de Assis fez para a nossa sociedade, quando ele diz que ele não teve filhos para não transmitir a nenhuma criatura a miséria, o legado da nossa miséria.